Olá, hoje a gente vai mergulhar num trabalho acadêmico de uma relevância social imensa. O título é Análise Preliminar da Resiliência a Desastres no Setor de Educação e Cultura do município de Franco da Rocha, /SP, e o foco é um tema que precisa de muita atenção: a educação como uma ferramenta poderosa para a conscientização sobre riscos de desastres. Para a gente contextualizar, este é um trabalho de conclusão de curso, uma monografia escrita por Aloísio Savazone Júnior, com a orientação da mestra Franciene Aparecida da Silveira. O trabalho foi apresentado no curso de especialização em cidades resilientes a desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 2023. Para a gente entender bem a linha de raciocínio, a nossa conversa vai seguir 6 pontos principais. A gente começa com o que deu origem a tudo: o catalisador, um desastre local. Depois, a gente vê a resposta proposta, que é a educação para a resiliência. Em seguida, o método de análise, a proposta para um currículo mais forte, o impacto geral dessas ideias e, claro, as considerações finais do autor. Então vamos lá, começando pelo começo. A primeira parte fala sobre o catalisador, um desastre local. Foi esse evento que acendeu o alerta, que mostrou a necessidade urgente de agir em Franco da Rocha. 18. Esse foi o número de vidas perdidas num desastre ambiental em janeiro de 2022. É um número que pesa, né? E o que torna essa tragédia ainda mais conectada com o tema do trabalho é que uma das vítimas era um aluno da rede municipal de ensino. O que aconteceu na prática foi que choveu muito. Foram 115 milímetros em 12 horas. Isso causou um deslizamento de terra gigantesco na rua São Carlos e centenas de pessoas perderam suas casas. O ponto crucial que o autor levanta é que não foi apenas um fenômeno da natureza. O desastre foi muito potencializado por vulnerabilidades sociais, como famílias de baixa renda morando em áreas de risco, em encostas. E para a gente ter uma dimensão da gravidade, tem uma nota oficial da própria Prefeitura de Franco da Rocha daquela época. Eles disseram: Franco da Rocha foi atingida por fortes chuvas, um deslizamento de grandes proporções atingiu 3 casas. Desde o começo do dia, nossas equipes estão atuando no resgate dessas famílias atingidas. Diante de uma tragédia dessas, a pergunta que fica é: e agora? Qual é a resposta? A segunda parte do trabalho traz justamente a proposta central: usar a educação para construir resiliência. O conceito-chave aqui é o de educação para redução de riscos e desastres. Mas o que é isso na prática? É pegar todo o conhecimento, as habilidades e os valores sobre prevenção e preparação para desastres e colocar isso dentro do sistema de ensino formal. Não é para ser um assunto isolado, sabe? É algo que precisa fazer parte da formação dos alunos. A grande sacada aqui é que o objetivo é ir muito além de ações pontuais. O município até já faz coisas legais, como as Olimpíadas de Conhecimento em Defesa Civil. Mas a proposta do autor é diferente. É para essa conscientização sobre desastres fazer parte do currículo oficial, aquele que os alunos seguem o ano inteiro. Certo. Mas como o autor chegou a essa proposta? É o que a gente vê agora, na parte do método. Vamos entender como ele avaliou a estrutura de ensino que já existe por lá. Esse quadro aqui resume muito bem a virada de chave que o autor propõe. A ideia é sair de uma abordagem extracurricular com eventos que acontecem de vez em quando, para o aprendizado contínuo integrado no currículo. O tema deixa de ser uma coisa isolada para se tornar algo transversal que aparece em várias matérias. E talvez o mais importante, a postura deixa de ser reativa, de agir só depois do desastre, para ser proativa e preventiva. Isso nos leva direto para a parte mais prática do trabalho, a proposta de como construir, de fato, um currículo resiliente. Como é que a gente integra essa ideia de resiliência a desastres no dia a dia da escola? E aqui a coisa fica bem concreta, bem palpável. O autor sugere como levar o tema para várias disciplinas. Em geografia, dá para estudar os ecossistemas locais, mapear áreas de risco. Em matemática, por que não calcular probabilidades ou analisar dados de desastres? Em português, os alunos podem criar planos de segurança, ler histórias de superação. Em ciências, entender o ciclo da água, as mudanças climáticas. E até em artes, como um jeito de expressar emoções e esperança. Tá, e se tudo isso fosse implementado? Qual seria o resultado? A quinta sessão fala exatamente sobre isso, sobre o impacto e as contribuições do trabalho, e mostra porque ele é importante muito além dos muros da escola. Os benefícios são muitos. Um currículo assim ajuda a fortalecer as habilidades emocionais dos alunos, incentiva práticas mais seguras na comunidade inteira, desenvolve o pensamento crítico, melhora o próprio clima da escola e aumenta o engajamento cívico.
A ideia, no fim das contas, é formar cidadãos mais preparados, completos e que participam mais da sociedade. E o mais interessante é que essa proposta local conversa com metas globais. Ela está super alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, como o de educação de qualidade, o de cidades e comunidades sustentáveis e o de ação contra a mudança global do clima. Bom, a gente está chegando na reta final, nas considerações do autor. Vamos amarrar as principais ideias e ver o caminho que ele aponta para seguir em frente. Para fechar o raciocínio, nada melhor do que uma citação do próprio autor que resume tudo. A educação é um pilar fundamental na construção de sociedades mais preparadas, conscientes e resilientes diante dos desafios impostos pela natureza. A educação aqui não serve só para informar, ela serve para transformar. Então fica aqui o reconhecimento da qualidade e da importância desse trabalho. Ele é uma contribuição vital, tanto para a ciência quanto para uma gestão pública mais eficiente. Ele oferece um caminho claro para a gente fortalecer a redução de riscos de desastres no Brasil, o que reflete totalmente o compromisso do curso e da universidade em formar profissionais éticos e capacitados. Se essa análise te fez pensar, fica o convite para seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhar para ajudar a espalhar a informação. E claro, para ter um entendimento completo e fiel, é fundamental ler o trabalho original. O link está aqui na descrição. Um aviso importante: este material que a gente apresentou é uma síntese automatizada do trabalho acadêmico e foi gerada com o apoio de inteligência artificial. Por isso, o conteúdo pode ter algumas simplificações ou até imprecisões. E para a gente terminar, fica uma pergunta no ar para reflexão. E se a próxima geração estivesse totalmente preparada para encarar os desafios ambientais? O que será que mudaria?